E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal Ultra Nerd. E hoje vamos de os 10 maiores personagens dos filmes de animação 2025. Galera, pela thumb, tem ali o Godzilla. Aquele povo eu não sei quem é. Tem um Buda aqui e tem uma perna de um mecha. 2.000 metros, né? Tem uma perna de um mecha, também não sei quem é. De animação eu acho que eu sou fraco. De animação eu sou fraco. Posso até chutar uma coisa ou outra, mas filme de animação, cara, é difícil demais. A gente assiste mais live action, outras coisas. Mas se você já quiser fazer a boa e conversar com a gente e patrocinar filme de animação pra gente assistir na nossa semana de filme, que é daqui a pouco, é só entrar em contato com a gente no Discord ou no Instagram. Então, velho, vamos ver quão absurdo são esses personagens de altura. Então, simbora. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite, às 10 da manhã. E hype o vídeo. Parte React. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Quem lembra do vídeo dos 10 maiores personagens dos filmes de animação que eu fiz há um tempo atrás? Então, eu entendi, porque é 2025, ele fez a mesma coisa que fez com o da DC e do da Marvel, que inclusive Atualizou. nós já vimos, exatamente, esse aqui é atual, tá. Foi um dos maiores sucessos aqui do canal. Mas depois de analisar melhor e conferir os comentários de vocês, percebi que dava pra melhorar ainda mais essa lista. Então, além de atualizar algumas informações de tamanhos, que deixou algumas criaturas ainda maiores, também descobri muitos outros personagens gigantescos das animações que conseguiram seu lugarzinho aqui na lista. Por exemplo, uma criatura marinha gigante e robótica vindo diretamente de Atlantis, a maior versão do Godzilla de que temos conhecimento, e até um Transformer que consegue ser maior do que um planeta inteiro. Fora vários outros personagens tão colossais que conseguem ultrapassar as nuvens ou se equiparar ao tamanho de todo um continente. Então, se você quer se atualizar sobre os maiores personagens das animações, é só vir comigo. Insectossauro. Quem assistiu ao vídeo passado deve se lembrar de ter visto a Insectossauro bem mais acima no ranking. Mas após uma reformulação na lista toda, essa lagarta fofa e gigante acabou se tornando... Tu assistiu esse filme? Assisti. Tu lembra do nome? Não. Tá. É legal? É. Boa. A menor das criaturas do vídeo. Essa lagarta vem do filme Monstros vs Alienígenas. Aí, Após uma invasão de aliens na Terra, o governo americano é forçado a liberar os monstros que eles mantêm em cativeiro para bater de frente com os extraterrestres, e um desses monstros é a Insectossauro. Mas é tudo Ela era uma fofinho, lagarta os comum monstros. de uns 3 centímetros, mas após sofrer com a radiação de uma bomba atômica, acabou ganhando a altura de um kaiju e começou a atacar a cidade de Tóquio. Com seus 106 metros de altura, a Insectossauro se baseia muito na força bruta para causar destruição, destruindo prédios com facilidade e até movendo estruturas massivas, como a Ponte de São Francisco com suas enormes garras de inseto. Essa ponte foi perfeita para a gente ter uma noção mais clara do seu tamanho, pois a própria Ginórmica, que já era considerada gigante com seus 15 metros, parecia minúscula se comparada à ponte, diferente da Insectossauro e da Sonda Robô. E falando na Sonda Robô, eu até pensei em colocar ela aqui no lugar da Insectossauro, já que a Sonda é um pouquinho maior e possui habilidades apelonas, como um campo de força impenetrável por todo o corpo. No entanto, tem algo que a Insectossauro faz que a Sonda não faz, que é voar. No final do filme, a lagarta se transforma em uma mariposa gigante, deixando bem claro pro público que a Insectossauro foi inspirada na Mothra do Monstroverso, e assim passou a ser capaz de voar a centenas de metros do chão, apesar de todo o seu tamanho. E por mais que seja um monstro destrutivo, a Insectossauro parece ser bastante dócil na maioria das vezes, pois ela nunca mostrou comportamento agressivo quando foi contida na sua área de contenção, e parece ser uma grande amiga dos outros monstros. Peixe pra cá. De como treinar o seu dragão. Somos apresentados a um mundo repleto dos mais variados tipos de dragões, cada um com habilidades e características únicas, indo desde criaturas pequenas e ágeis até verdadeiros gigantes. E já no primeiro filme, pudemos conhecer um dos maiores dragões da franquia, a Morte Rubra.
um dragão alfa gigantesco e tirânico, que comandava os outros dragões na base do medo. Com seus 122 metros, ele fazia os dragões comuns, como o Zíper Arrepiante, Pesadelo Monstruoso ou o próprio Fúria da Noite, parecerem mosquitos, comparados ao seu tamanho colossal. Mas a Morte Rubra ainda não era o maior dragão desse universo, pois no segundo filme, fomos apresentados a 2 exemplares de dragões alfa, conhecidos como Bestas Implacáveis, que conseguiam ser ainda maiores. Um deles conviveu em harmonia no ninho oculto de dragões, e o outro se tornou escravo de Drago Sangue Bravo, que controlava o dragão na base da violência e do medo, forçando ele a trazer outros dragões para o seu exército pessoal. Em momento algum é dito qual é a altura exata desses monstros no filme, mas a própria DreamWorks já divulgou qual é o comprimento oficial das Bestas Implacáveis, que são 158,49 metros precisamente. Devido ao tamanho absurdo desses bichos, só a baforada de água congelante deles já saía em uma quantidade tão massiva que podia gerar destroços de gelo, capazes de destruir uma vila inteira ou até gerar as estruturas do ninho, onde todos os dragões se reúnem. Esses monstrengos também costumam ficar submersos por bastante tempo na água, e quando eles sobem de volta à superfície, é como se uma pequena ilha se levantasse das profundezas do mar. Vale ressaltar que as Bestas Implacáveis costumam duelar usando seus marfins gigantes, que embora não saibamos seu tamanho exato, podemos assumir que eles têm quase a mesma extensão de um barco viking. E até o momento, não chegamos a conhecer dragões maiores do que esses nos filmes e séries de como treinar o seu dragão, mas no nosso ranking ainda vai ter coisa muito maior. Esse não é o único monstro marinho que você vai ver nesse vídeo, já que o mar é e sempre foi o lar das maiores criaturas, tanto da ficção quanto da nossa realidade. E o primeiro animal aquático da nossa lista vem lá da animação Fera do Mar da Netflix, a Bravata Vermelha, que também estava... Até então, eu assisti todos os outros, tá? Os que passaram até agora. Esse daqui não conheço. Esse daqui, mas esse daqui tem motivo. É porque é da Netflix. É porque é da Netflix. Cara, mano, galera... ninguém nunca comentou, tá? Em live. Eu não sei vocês, tá? Eu não sei vocês. Mas não é de hoje, faz um tempo, mas muito tempo. Quando eu vejo original Netflix, eu fico com 10 pés atrás. Eu nunca quero, tipo assim, de verdade, dar play, porque eu já me frustrei tanto no passado que hoje em dia, pra mim, é uma marca negativa que a própria produtora fez. Deixa aí nos comentários se vale a pena assistir. Deixa aí. Presente no vídeo anterior. Esse filme mostra uma realidade onde monstros marinhos gigantes dominam os mares, o que levou ao surgimento de vários caçadores pelo mundo. Mas até hoje, o maior desafio deles é caçar a colossal Bravata Vermelha. Senhores, eu me caguei. Ela é considerada a fera mais mortal do filme, possuindo uma força e velocidade tão impressionantes que ela é capaz de gerar redemoinhos só de nadar em círculos por alguns segundos. Só uma baforada do seu nariz também é capaz de remexer as árvores na costa de uma ilha. E caso um humano se sente sobre sua cabeça enquanto ela nada, você vai ter a sensação de estar de pé sobre uma pequena ilha ambulante. Nem mesmo outros monstros gigantes, como o crustáceo roxo, tiveram alguma chance contra a força da vermelha. E a única coisa que se mostrou minimamente possível para conter a ira da criatura foi um veneno super potente. Quanto ao seu tamanho, nessa cena onde a Bravata aparece de corpo inteiro ao lado do navio inevitável, deu pra ver que ela tem pelo menos 4 vezes o tamanho desse navio. Isso não ajudaria muito por si só, mas o diretor do filme revelou uma informação importante pra gente. Segundo ele, para criar o inevitável, ele teria se baseado nas proporções de um navio da vida real, o HMS Surprise, que tinha 54,7 metros de comprimento. Portanto, como a Bravata é umas 4 vezes maior do que o inevitável, dá pra afirmar que ela tem os seus 218 metros de comprimento. E se você ainda não assistiu essa animação da Netflix, fica aqui a nossa recomendação da Fera do Mar, pra você ir ver o quanto antes. Godzilla Convoco agora todos os fãs de Godzilla que esperavam ver essa versão do Kaiju no vídeo anterior, mas saíram sem ver nada. Podem ficar tranquilos, porque agora Godzilla Earth está aqui. Essa é provavelmente a forma mais poderosa já assumida pelo Kaiju, pois nessa trilogia de filmes que se originou na Netflix, o Godzilla ficou tão poderoso que sobreviveu a todos os monstros e tentativas humanas de tentar eliminá-lo, o que forçou os humanos a abandonarem a Terra por 20 mil anos. Quando a humanidade enfim retornou, o Godzilla evoluiu ao ponto de ficar tão poderoso, resistente e imbatível que ele se tornou uma personificação das próprias forças da natureza.
Daí o nome Godzilla Earth. Mesmo que ainda tivesse seu sopro atômico, ele nem precisava mais dele, pois só o seu rugido já conseguia destruir naves espaciais. O balançar da sua cauda podia gerar poderosas ondas de choque e sua pele agora estava toda revestida com fibras metálicas naturais. Sua altura é apenas um dos vários outros fatores que tornam essa versão do Kaiju tão assustadora, visto que ele atingiu quase o triplo da altura que o Godzilla possui nos filmes do Monstruverso. Com mais de 20 mil anos de evolução, absorvendo ainda mais do que o planeta Terra poderia oferecer ao Kaiju, Godzilla Earth atingiu a estrondosa marca dos 318 metros de altura. Caraca, Isso é véio. praticamente a altura da Torre Eiffel, que tem seus 330 Já metros. pensou? Até mesmo o Ghidorah do Monstruverso parece um anão comparado a essa versão do Rei dos Monstros. Então, você sabe que o lagartão atingiu seu pico nessa forma. E vale a menção aqui ao Void Ghidorah, outro Kaiju colossal que aparece nessa trilogia do Godzilla Earth, um monstro que com certeza poderia ter entrado nessa lista, mas decidi deixar ele de fora para dar espaço para monstros de outros filmes de animação aparecerem no vídeo. E sem falar que o Ghidorah desse universo não possui uma altura oficial, apenas suposições de tamanho. Kraken. Da onde é esse? Outro monstro que parece ser muito maior do que eu falei no vídeo anterior é o Kraken de Hotel Hotel Transilvânia. Transilvânia? Nesse universo, o Drácula é o dono desse hotel lendário, onde monstros clássicos como lobisomens, múmias e Frankenstein Eu podem adoro relaxar esse e se filme, divertir longe dos humanos. Ao longo dos filmes, vamos conhecendo vários monstros diferentes, mas é no terceiro filme que somos apresentados a maior criatura de toda a franquia, o Kraken. O único problema é que ele possui um tamanho bastante incerto, que é bem difícil definir com precisão. Afinal, boa parte do seu corpo está sempre submerso na água, e se fôssemos contar com a extensão dos seus enormes tentáculos, essa tarefa só fica ainda mais difícil. Mas com certeza é muito mais do que apenas os 100 metros que eu tinha falado. Uma informação valiosa que consegui encontrar no fandom foi que o navio Legacy, que aparece no filme, parece ter o tamanho próximo de uma nave estelar de classe Galáxia. Não sabemos exatamente o que seria uma nave estelar de classe Galáxia, mas provavelmente é uma referência a naves espaciais como, por exemplo, de Star Trek, que tem essa mesma categoria e podem atingir os 100 a 200 metros de altura. Mas também podemos comparar o Legacy a algo mais realista, como o maior cruzeiro do mundo, o Icon of the Seas, com seus quase 80 metros de altura. Como no filme, o navio Legacy foi construído com proporções exageradas e ainda para comportar monstros dentro dele, sem dúvidas ele seria maior e mais forte do que isso, possivelmente ultrapassando os 100 metros de altura. E como vimos no filme, o Kraken aparece bem ao lado do cruzeiro e só o seu busto para cima já é muito maior do que ele. Agora imagine somar a altura da sua cabeça com seus enormes tentáculos. Novamente, isso é quase impossível por nunca termos visto seu corpo por inteiro. Então, eu vou chutar que a sua altura total deve girar em torno dos 500 metros. Assim, quem carrega o título de maior monstro de Hotel Transilvânia é o monstro do qual o povo de Atlantis aprendeu a invocar com um dubstep lendário. E falando no povo de Atlantis, existe um outro monstro deles que conseguiu seu lugar no nosso ranking. Mas sabe o que pode ser ainda maior do que o Kraken? O seu futuro, se você começar a pensar nele agora mesmo. Você com certeza já ouviu tipo de para o futuro. Não aparece mais nenhum. Falando sobre os maiores tanto e não para Eles ativaram, hein? de 5 minutinhos. E o melhor reais de crédito, clica no link pela parceria com os monstros antes ou acesse o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Valeu pela parceria, MB. Leviatã. Continuando com os monstros marinhos gigantescos, temos mais um dos inúmeros Leviatãs que já surgiram na ficção, e quando se trata das animações, o principal Leviatã que dá pra citar é do filme Atlantis, o Reino Perdido. Nesse subestimado filme da Disney de 2001, uma expedição parte em busca da cidade perdida de Atlantis, e bem no início dessa jornada, eles logo se deparam com o temido guardião da cidade, o Leviatã. O monstro ronda as entradas subaquáticas que dão acesso ao reino de Atlantis, e ao decorrer das eras, ele já ceifou a vida de milhares de pessoas e afundou navios e submarinos de todos os tipos. O mais curioso sobre essa criatura é que ela não é um animal biológico, mas sim uma máquina colossal criada pelo próprio povo de Atlantis para proteger o reino de invasores. A aparência do Leviatã se assemelha muito a de um crustáceo como uma lagosta, mas com uma cauda que, sinceramente, não remete a de nenhum outro ser vivo. E além das suas várias garras, o Leviatã também conta com um raio laser que ele pode disparar diretamente no seu rosto, o que o permite atacar de longas distâncias e perfurar cascos dos submarinos com extrema facilidade. De fato, um guardião digno de proteger o reino esquecido pela humanidade, mas os engenheiros de Atlantis também não pouparam recursos para deixar esse monstro gigantesco.
Não existem dados oficiais comprovando qual o comprimento exato do Leviatã, então só nos resta apelar para suposição e comparações de novo. O submarino Ulisses, usado pela equipe de expedição no filme, tinha por volta dos seus 115 metros de comprimento, e algumas cenas dá pra ver que só as garras maiores do Leviatã já são muito maiores do que o submarino inteiro. E se a gente comparar, fica nítido que seria necessário uns 6 submarinos Ulisses, posicionados um do lado do outro, para se equiparar ao tamanho dele, o que daria no mínimo uns 690 metros pro monstrão. Pois é, a humanidade ainda precisa engatinhar muito para chegar no nível que os engenheiros de Atlantis chegaram há milhares de anos antes de nós. Moana! Diretamente do filme Esse eu Moana, assisti. Tefiti é uma deusa Assisti gigante também. que teve seu coração roubado pelo semideus Maui, fazendo com que ela deixasse de ser uma entidade benevolente para se transformar em TK, um monstro de lava igualmente gigante que só almeja destruição. Quem viu o vídeo passado talvez tenha se surpreendido por ver como a Tefiti subiu tanto nesse ranking, e talvez essa seja a correção mais importante que eu precisei fazer na lista. Aparentemente, quando Maui se transforma em um animal, ele sempre costuma se transformar em uma versão com pelo menos o dobro do tamanho do animal em questão, e o motivo disso vem dos próprios animadores do filme. Segundo eles, a ideia era que o Maui mantivesse o seu ar de imponência e superioridade, independente do animal em que se transformasse, e é por isso que você vê ele se transformando em animais gigantes, muito maiores do que normalmente são. Com isso explicado, agora podemos corrigir a comparação que fizemos com o TK e a forma de baleia do Maui. Se uma baleia azul do nosso mundo costuma ter entre 24 a 30 metros de comprimento, então o Maui atingiu uns 54 metros, e como dá pra ver que a TK é um pouco maior que o animal, principalmente por não dar pra ver todo o corpo dela, poderíamos dizer que ela tem por volta dos seus 70 metros de altura ou até mais. No entanto, também teve outro detalhe importante deixado de lado sobre ela. Quando Tefiti se despede de Moana e Maui no final do filme, ela consegue ficar ainda maior, expandindo a sua altura até que os dois humanos pareçam apenas formiguinhas perante a deusa. Obviamente, Tefiti ficou do tamanho de uma ilha inteira, e só o seu corpo deitado já era tão grande a ponto de gerar montanhas. Então, se essa divindade titânica resolvesse ficar ereta e de pé, dá pra supor que Tefiti atingiria algo em torno de 1 quilômetro de altura. Lembrando que isso é só uma estimativa, nada comprovado. Mesmo assim, que diferença daqueles míseros 35 metros, hein? No entanto, ainda temos mais personagens ainda maiores do que uma ilha pra cobrir nesse ranking. O top 3. Buda. Que animação o Rei Macaco é uma animação da Netflix que conta a história do lendário Sun Wukong antes dele ser aprisionado em uma montanha. Mas esquece esse macaco travesso por enquanto, porque o personagem desse filme que verdadeiramente merece o seu posto na lista é o próprio Buda. Quando ele aparece pela primeira vez com os outros imortais, o corpo do Buda se mostra tão ridiculamente grande que os habitantes do céu precisam olhar pra cima como se estivessem encarando o pico de uma montanha, e isso acima das nuvens. E esse fato pode ser uma informação valiosa para ajudar a supor a altura da divindade. Quando os imortais observam o Rei Macaco lá de cima, vemos um zoom que não parece ser de dezenas de quilômetros, mas de poucos quilômetros ou até alguns metros. E como as nuvens mais baixas podem se formar a uma altura entre 500 metros e 2 quilômetros da superfície da Terra, já podemos pensar que Buda se aproxime dos quilômetros de altura. No entanto, tomem isso apenas como uma suposição, pois nunca foi confirmado qual o tamanho oficial de Buda nesse filme, mas tem outras comparações feitas ao longo do filme que podem nos ajudar a supor sua altura. Ao fim do filme, o Rei Macaco assume uma forma gigantesca, que o torna maior do que algumas montanhas e até o permite ficar de pé no oceano. Mas é importante mencionar que ele estava próximo da costa quando isso aconteceu, e não no ponto mais fundo do oceano. Aqui podemos supor que o macaco atingiu algo em torno dos 100 metros de altura, mas quando o Buda reapareceu e pegou o macaco gigante em suas mãos, só os dedos da divindade já eram vagamente maiores do que o corpo inteiro do Rei Macaco em sua forma gigante. Mas nessa cena aqui, temos uma comparação melhor entre os dois, onde dá pra garantir que o Buda possui uma altura de, pelo menos, 13 vezes o tamanho do macaco gigante. Portanto, se o macaco tinha por volta dos 100 metros de altura, então a altura de Buda nesse filme é de cerca de 1.400 metros, ou 1,4 km. Por ser uma divindade, é bem provável que o Buda consiga ficar ainda maior, igual a Tefiti, e poderia até mesmo ser o primeiro lugar da nossa lista. Mas como não temos nenhuma informação oficial sobre isso, né? O mais alto que ele chega na nossa lista é na terceira posição. Segundo. O
reino de Avalônia é onde toda a história do filme Mundo Estranho se passa, com uma infinidade de terras fantásticas e inexploradas, criaturas estranhas, plantas que geram energia e muito mais que mal deu pra explorar no próprio filme, devido à vastidão desse reino. Porém, se você nunca viu o filme, lamento te entregar esse spoiler, pois a Avalônia é, na verdade, uma pequena parte do topo do casco de uma enorme, mas muito enorme tartaruga que navega pelo planeta. Portanto, quando a família Clad visita o subterrâneo do reino, na verdade, eles estão apenas adentrando o corpo dessa tartaruga. A água tóxica que eles encontraram era apenas o suco gástrico do seu estômago. Muitas das criaturas estranhas podiam ser entendidas como seu sistema imunológico, e as plantas pango eram como um parasita que ocasionou a ativação desse sistema imunológico. Sem falar na infinidade de biomas e todo tipo de forma de vida que a tartaruga carrega nas suas costas, que é tão incalculavelmente vasto que daria para comparar todo aquele reino a um continente inteiro. E é dessa magnitude que estamos falando, um verdadeiro continente vivo e móvel no planeta. Afinal, a tartaruga possui seus absurdos 4.000 quilômetros de extensão. Para colocar em perspectiva, os pontos extremos no mapa do Brasil possuem entre 4.300 e 4.400 quilômetros de extensão. Imagina ter um bicho quase tão grande como o Brasil se deslocando livremente pelo mundo. Já chegamos na escala de tamanho continental, mas ainda estamos no segundo colocado. Já consegue imaginar a que escala vamos chegar na primeira posição? Não. Só que antes de partirmos pro primeiro colocado, vou deixar aqui algumas menções honrosas. Os titãs elementais do filme Hércules da Disney, que apesar de terem altura desconhecida, são maiores do que quaisquer outros monstros conjurados por Hades e são os únicos capazes de escalar o Monte Olimpo. Os titãs elementais de Caçadores de Trolls, a Ascensão dos Titãs, que são criaturas gigantescas capazes de reescrever toda a vida do planeta ao usarem seus poderes para inundar cidades inteiras, reflorestar áreas urbanas e causar erupções em vulcões inativos. Mimizu, ou Minhoca, do filme Suzume, uma criatura da mitologia japonesa que foi retratado nesse filme com uma extensão tão ridiculamente grande que conseguia cobrir todo o céu de Tóquio com seu corpo. Gênio do filme Aladdin, que com seus vastos poderes tem uma capacidade de crescimento praticamente infinita, com ele já atingindo um tamanho maior do que planetas, mas justamente por isso deixamos sua vaga para alguém que tem uma altura mais fixa. Ares, a deusa do caos que apareceu no filme Sinbad, a Lenda dos Sete Mares, e que sofre do mesmo caso do gênio, possui potencial de crescimento ilimitado, sendo que o próprio filme do Sinbad existe uma cena em que ela tá literalmente tomando banho em estrelas. Só quem é um verdadeiro fã de Transformers já deve ter ouvido falar desse que é considerado o maior Decepticon que já existiu em toda a franquia. Na mitologia desse universo, Unicron é considerado um verdadeiro devorador de mundos e já teve várias versões diferentes ao longo da história. Inclusive, ele até fez uma aparição recente nos filmes de Transformers. Foi lá em 2023, com o filme O Despertar das Feras. Porém, como estamos falando apenas de animações aqui, vamos focar especificamente no Unicron do filme animado de 1986, que também é a sua versão original. Já adianto que medir a sua altura vai ser bem difícil, pois Unicron possui literalmente o tamanho de um planeta. Sua forma mais comum é sua forma esférica, que o faz parecer uma estrela da morte viva, que o permite devorar as luas do planeta Cybertron e até planetas como Litone, tudo feito com muita facilidade. No entanto, assim como qualquer outro Transformer, Unicron também pode assumir sua forma humanoide, se tornando um robô colossal. Agora, tente conceber a ideia de um Transformer que é maior do que um planeta inteiro. Unicron literalmente pode ficar de pé na superfície de Cybertron e combater naves que estão lá no espaço, o que torna o seu potencial destrutivo algo incalculável. Isso até poderia ser uma informação valiosa para definirmos a altura oficial do gigante, mas parece que Cybertron sempre tem um tamanho variável em todas as mídias em que aparece. Mas vamos ao menos supor que o planeta natal dos Transformers tem o mesmo diâmetro da Terra, que possui uma distância de 12.756 km de comprimento. É provável que Unicron ganhe uma altura ainda maior ao assumir a sua forma humanoide. Então, podemos chutar aí uma altura de possivelmente uns 15.000 km? A única coisa capaz de parar um ser dessa magnitude é a Matriz de Liderança Autobot, um artefato lendário que na mitologia de Transformers carrega a essência de Primus, um ser que já rivalizou em altura e poder com o Unicron e que era considerado seu irmão. Enfim, com um tamanho tão monstruoso desse, Unicron garante o seu lugar no topo da lista como o maior personagem dos filmes de animação. Agora sim, essa foi a lista definitiva sobre os maiores personagens dos filmes de animação, pelo menos até esse ano de 2025.
Agradeço a todos vocês que ajudaram a criar um vídeo mais preciso e correto sobre o assunto, e essa nova lista só existe graças à sua ajuda. Assim como os gigantes desse vídeo, eu espero ver vocês vindo lá de longe para conferir os nossos próximos vídeos, onde vamos trazer mais e mais conteúdo do mundo nerd para a nossa comunidade de Ultra Nerds. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Cara, Gostei. muito bacana. É. Tem muitos aqui que eu não assisti. Não, tá? também sabia, não. né? Dessa tartaruga gigante. Não. Galera, assim, tem uns que são antigos, tem uns que são mais novos e tem uns da Netflix. Cara, como eu já falei, Netflix e é complicado a gente dar play. Mas, bora nós. De tudo aqui da lista, a gente assistiu, sei lá, 3. Não foi? E foi Moana. Não foi? Foi tipo assim, no máximo foram 3. Caso vocês queiram que nós assistamos com vocês em live, entre em contato com a gente pra gente maratonar tudo, ficar atualizado, porque até então, velho, ele recomendou. Então, se ele recomendou, possa ser que seja bacana, seja da hora, a experiência seja boa, porque hoje em dia eu só assisto desse jeito. Se for original Netflix, né? Não, eu não. Vocês são doidos. Ah, estreia, não assisto. Eu espero alguém fazer um review, eu espero alguém assistir pra ver. Porque, meu amigo, às vezes a decepção é tão grande que eu prefiro economizar o meu tempo. Já você, é desse jeito ou é diferente? Já deixa aí se você concorda ou discorda. Eu acho que não tem como discordar, porque ele pegou tudo que tinha mandado pra ele e fez um vídeo massa, atualizadíssimo. Então, galera, é isso. Estamos ficando por agora. Até a próxima.